Então, o texto que nós vamos ver hoje à noite é o Salmo 90. Nós estamos estudando os salmos nesse tempo de quarentena, e o Salmo 90 é o salmo que vamos meditar hoje. Então, vamos direto para a leitura. Fala assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, uma relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja, floresce, à tarde murcha e seca. Então esse é o salmo que nós vamos estudar hoje. A gente leu só esse pequeno trecho e vamos ler o resto ao longo do estudo. Então, esse salmo ele tem uma divisão natural do texto, como os outros, e ele começa fazendo uma comparação, uma análise, uma reflexão sobre a eternidade de Deus e a temporalidade do homem. Ele vai passar para a fragilidade do homem diante desse Deus eterno, através do pecado, essa fragilidade, e vai terminar com um pedido de misericórdia. Esse é o nosso roteiro de hoje, seguindo a própria divisão natural do salmo. Tem gente que divide em mais partes, né? Mas vamos ficar com essas três pela boa tradição presbiteriana. Então esse salmo quem escreveu, logo no início vai falar que foi Moisés, que é o homem do Senhor. Ele é o porta-voz de Deus. Esse é um termo técnico do Antigo Testamento para se referir às pessoas que comunicam a palavra de Deus ao homem. E esse é um tema, esse é um salmo que ele fala sobre a igreja em si, né? A pessoa empregada no salmo é a primeira pessoa do plural, então ele vai usar nós diversas vezes, que é porque é um salmo que ele não é uma situação dos ímpios, dos separados de Deus. Ele é uma situação da igreja, do crente, do salvo, do santo, do separado por Deus. Ele é um dos salmos mais antigos dos salmos, e o background aqui, o plano de fundo dele, provavelmente é Números 20. Se a gente abrir em Números 20, a gente pode observar lá que o texto começa com a morte de Miriam, logo depois tem o pecado de Moisés, quando ele bate na rocha, e por final do texto, Arão morre. Então, esse aqui provavelmente é o plano de fundo de quando Moisés escreveu o Salmo. Então é isso que ele tem na mente, perdeu os 2 irmãos e cometeu um pecado. Então Moisés ele começa o Salmo falando o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Então ele já começa na poesia, né, que a gente estudou da outra vez, a linguagem poética hebraica, ela vai repetir a mesma coisa, alterando sinônimos e dando ênfase a esse texto, né? Então, é interessante nós vermos que esse próprio salmo, nos versículos 1 e 2, ele já começa fazendo um contraste, né? Ele separa aqui de geração em geração, tá? Essa é a situação do homem, ele nasce, cresce, morre, tá? Em contraste com o quê? Com a outra parte que ele vai falar de Deus, que é de eternidade a eternidade. Então aqui Moisés ele faz um contraste quando ele observa que Deus, esse Deus eterno, que não é preso ao tempo, que não tem limitações, ele olha para si mesmo e vê que a gente dura uma geração, a gente dura pouco, né? Lembrando do pensamento de Moisés na hora. Ele perdeu os irmãos e ele percebe que o nosso tempo aqui é muito rápido. O tempo passa muito rápido. O homem ele é temporal, né? Ele compara também, né, que nós temos Deus é o nosso refúgio, né, um local temporário de sobrevivência nas guerras, né, que o pessoal ia para o refúgio para se proteger, mas passava rápido, né? Então Deus é o nosso refúgio nessas situações, mas quando ele vai comparar com Deus, ele recompara com o quê? Com antes dos montes nascessem e a terra e o mundo. Então
ele mostra exatamente o pensamento de Moisés nesse trecho, que é para mostrar que por mais que o tempo passe, por mais que as gerações passem, por mais que os problemas passem, Deus permanece. Então a gente lembra de montanhas que a gente viu na nossa infância. Ah, pô, legal, fui visitar um lugar lá em Minas Gerais, tinha uma montanha bonita. Se eu for lá hoje, a montanha está lá ainda. Os meus netos vão lá, vão estar lá ainda a montanha. Os nossos antepassados estiveram lá, ainda estava lá aquela montanha. Então, ele mostra essa observação de que Deus é esse Deus eterno, esse Deus que não muda, esse Deus que não está preso no tempo. Ele vai continuar no versículo 3, mostrando essa diferença entre Deus e o homem. Aqui, o salmista ele vai usar uma ferramenta que nós chamamos de infinita distância qualitativa. Ou seja, é a infinita distância que existe entre o homem e Deus. Quando nós comparamos o homem com Deus, a distância é tão grande que não tem como chegar, não tem como aproximar. Então essa distância ela é infinita. Tanto que no versículo 3, Moisés vai falar como se Deus falasse assim: tornem-se pó, meros mortais. Essa é a ideia dessa frase. Tornai filhos dos homens, vocês são meros mortais. Vocês vão virar pó de qualquer jeito. E Deus vai continuar lá. Moisés ele vai passar uma análise, no versículo 4, dos 1000 anos para Deus são como uma vigília da noite. Uma vigília da noite durava mais ou menos umas 4 horas. E para Deus, 1000 anos passa como uma vigília da noite. Que para o homem parece tanta coisa às vezes, para Deus é rapidinho. Ele não está preso ao tempo, ele não é escravo do relógio como nós. Deus é soberano sobre o tempo. Ele não é limitado por ele. Para Deus, o momento da madrugada é assim, 1000 anos para Deus. Ele tem essa autonomia do tempo. Ele vai continuar no versículo 5 falando que nós somos como um pedaço de terra que a correnteza leva. Muito frágeis, muito pequenos. Nós passamos muito rápido. Essa fragilidade do homem frente a um Deus soberano. E no último versículo ele vai usar 2 expressões muito interessantes. Uma ele vai falar sobre que nós somos como um sono, nós somos como um cochilo, tão pequenos que nós somos. Isso aí também remete à situação própria do homem. Nós estamos vivendo aqui na Terra num tempo muito curto, um tempo que Moisés até mostra exemplos na sua linguagem poética de que é efêmero, é muito rápido, é um piscar de olhos. Nós vivemos como se estivéssemos dormindo. Parece que Deus não influencia na nossa vida, o homem não busca Deus, parece que o homem está num eterno coma. Ele está ali, vivo, mas não sabe por quê. Ele não consegue achar esse motivo da vida dele. Então, parece que ele está insensível a essa brevidade da vida dele, essa vida breve, e está insensível ao contato com Deus nessa vida, que, no caso, a gente vai ver mais para frente, que é a ira. E ele vai terminar esse último exemplo falando sobre a relva. A relva, ela floresce de madrugada ainda, ela cresce, nasce, vive, e à tarde já morreu. Então, a gente dura menos de um dia para o salmista. Então, esse fato do homem ser breve na sua vida aqui na Terra é um fato que vai percorrer todo o Salmo. A gente tem que sempre lembrar de que Moisés está com a morte em mente. Ele está já no final da vida dele, viu os irmãos morrerem, e ele percebe que tudo passa muito rápido. Então, essa é a reação do homem quando ele observa Deus. É um Deus imenso, um Deus grandioso, e a aproximação do homem, quando ele olha para Deus, é olhar para si mesmo. Então, por isso que o salmista faz essa comparação, ele vê essa distância infinita que existe entre Deus e o homem. Quando ele observa Deus, ele percebe quão pequeno nós somos, diante desse Deus eterno, que é o tema do nosso salmo. Então, Moisés olha para Deus, vê um Deus eterno, poderoso, puro, soberano, olha para si mesmo, vê um piscar de olhos, e ele tem a reação correta. Qual que é a reação correta quando nós olhamos para o homem e olhamos para Deus? É vermos a fragilidade do homem diante de Deus.
Então, aqui já no início do Salmo, né, no primeiro versículo, Moisés vai usar 3 palavras já para mostrar que ele está levando muito a sério o pecado diante do Deus Todo-Poderoso que ele acabou de observar. Né? Ele vai usar palavras que demonstram que nós estamos numa situação complicada diante de Deus por conta do pecado. Né? Olhar para Deus, um Deus puro, olhar para mim, a única conclusão que eu posso ter é que eu mereço essa ira. Então, eu olho para um Deus puro e vejo tudo que eu tenho ofendido a ele. Aqui parece até que mudou o autor do texto. Né? Parece que o autor do texto agora virou, né, Jonathan Edwards, que foi um pastor por volta de 1740, ele pregou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Né? Ou seja, nós somos pecadores e estamos à mercê de um Deus que pune o pecado. Né? Aqui, o Moisés ele começa a contemplar o pecado diante de Deus e ele percebe que esse pecado não vai ficar impune. Ele vai ter a paga dele. E ele começa a ficar, o texto do versículo 7 vai falar o que no final que ele usa a palavra? Conturbado. Na verdade, essa palavra ela pode ser traduzida como aterrorizado. Então, essa erva do campo que nós tínhamos ali atrás no versículo 6, que viceja, floresce, murcha e seca, nós estamos diante de um fogo consumidor que é a ira de Deus. E por isso esse aterrorizado do versículo 7. Por quê? Porque ele sabe que esse Deus soberano, esse Deus gigante, esse Deus eterno, ele não é limitado por mim ou pelas minhas ações. Mas no versículo 8 ele vai falar que esse é um Deus que enxerga todas as coisas. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, que ilumina todas as coisas, vê os nossos pecados ocultos. Então aqui Moisés ele tá lembrando dos pecados que ele cometeu, por exemplo, de Números 20, que é de bater na rocha quando Deus tinha mandado falar com a rocha, a falta de confiança em Deus, e ele olha e fala, eu peco. Eu passo o tempo, eu vejo a experiência, eu tenho vida com Deus, eu tenho crescimento espiritual e eu continuo pecando diariamente. Eu continuo pecando o tempo todo. Então, o salmista aqui, ele não para pensar, eu tenho um Deus eterno, soberano, então eu estou tranquilo, porque é um Deus que vai me suster, que vai ter amor por mim, e realmente vai. Mas ele sabe a condição dele de pecador e que os pecados dele são constantes. Os pecados dele acontecem o tempo todo. No versículo 10, ele vai falar que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, 80, e é tudo canseiro e enfado. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés ele continua com essa comparação da brevidade da vida do homem e do pecado com a ira iminente de Deus sobre nós. E Moisés aqui no texto, ele não se engana. Ele não acha que, a culpa é de outra coisa, porque a gente é rápido em criar desculpas para os nossos mazelas, né, para os nossos problemas. A gente, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse uma melhor escolha, eu estou pagando por um errinho que eu cometi, ou por uma má decisão, e nós nos enganamos achando que as mazelas da sociedade, os problemas da vida, as nossas dores, elas são um detalhe, um mero detalhe. Mas Moisés não se engana. Olha no versículo 11 que ele fala, quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que é devido? Quer dizer, é um pecado. Moisés está olhando aqui e falando assim, quem conhece o poder da tua ira? Quem está vendo isso daqui, que está acontecendo com o mundo, por exemplo, nessa situação que nós estamos passando com o coronavírus, e está realmente discernindo, isso aqui é punição pelo pecado. Quem está conseguindo compreender esse temor que é devido ao Senhor, e que as nossas dores da humanidade, elas não são uma mera escolha, uma mera desculpa, uma melhor opção que eu poderia ter tomado, mas sim punição divina pelo pecado. Nós temos que entender que as nossas dores, elas são consequência do pecado, independente se é uma consequência direta, por exemplo, o camarada cometeu um homicídio e foi preso por isso, então ele está sofrendo uma pena direta, foi imediata, foi pontual. É uma consequência daquele pecado num sentido específico.
ou pode ser como, por exemplo, o coronavírus, que é uma consequência do pecado no sentido mais amplo, né? Que é exatamente a paga do pecado do homem sobre a sociedade. Nós temos que ter consciência, assim como o salmista, que esse Deus eterno ele não está assistindo a história correr alheio ao que está acontecendo, mas ele dá a paga do pecado. Então, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, tenha consciência de que todas as nossas dores são consequência do pecado. A gente às vezes tenta consertar, tenta apaziguar, tenta amenizar, mas a única solução para o mundo é Cristo, que foi quem venceu o pecado. E diante de tudo isso que o salmista observa, ele chega a uma conclusão no versículo 12. Esse frágil homem, pecador, merecedor da ira de Deus, ele pede a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, essa é a resposta correta diante do pecado, diante dessa contemplação desse Deus eterno e do pecado. É pedir a Deus que nós não desperdicemos a nossa vida, essa breve vida que nós temos, que ela seja, na verdade, aproveitada em prol do Senhor e do plano de Deus sobre a terra. É isso que ele quer dizer com ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, já que minha vida é breve, eu vou aproveitar cada um deles para servir ao Senhor. Para qual conclusão que o salmista usa no final do versículo 12? Para que alcancemos coração sábio. Então esse é o objetivo da oração do salmista. Para que nós saibamos, tenhamos sabedoria para agir. A sabedoria bíblica, ela não é simplesmente um mundo de conhecimento que eu adquiro na vida. Então, eu tenho vários conhecimentos, você tem matemática, física, filosofia, história, e eu vou usar os meus conhecimentos para chegar a uma melhor decisão teórica, uma decisão bacana, uma decisão bonita. Não. A sabedoria bíblica ela é prática. A sabedoria bíblica, toda vez que a gente lê sabedoria na Bíblia, é colocar as nossas ações em conformação com a palavra de Deus. É conformar a nossa vida ativa na presença de Deus. A gente, por exemplo, esse trecho que nós acabamos de ler sobre a fragilidade do homem diante do Deus eterno, a gente sabe disso. Né? Se a gente desse espaço, que cada um aqui consegue escrever, não, ó, eu sei, toda a teologia bíblica, que o homem é pecador, eu sei que o homem é mau, eu sei que o homem é corrompido, eu sei que o homem é totalmente depravado, usando o termo teológico técnico, eu posso destrinchar isso completamente. Todos nós sabemos disso. Mas e na prática? Quando nós vamos colocar em prática as nossas ações? Quando nós encontramos com uma pessoa que a gente tem que perdoar? A gente sabe que todo mundo é totalmente depravado. Então eu já devia estar esperando isso. Então eu já devia saber que aquilo ali é consequência do pecado. Quanto mais o ímpio, que é escravo do pecado. Mas nós ficamos com altas expectativas, nós ficamos esperando que nós consigamos andar por nossas próprias pernas, a parte da dependência de Deus. E não é assim. A sabedoria bíblica é exatamente o contrário. É eu colocar minha vida em submissão a Deus e saber que essa fragilidade do homem é em todo mundo. Lembra que a gente comentou no início do texto? Isso aqui não é um texto para os não salvos. Não é um texto para quem não foi convertido, não é um texto para quem não é cristão. Isso aqui é um texto dos cristãos, é da igreja. A igreja está aqui retratada nesse texto. Nessa época, Israel ainda. Então, são pessoas santas, sábias, que se realmente são sábias, elas sabem que são pecadoras. Elas sabem que devem fazer a oração do versículo 12. Me ajuda a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. Até porque, se não se tratasse de cristãos, de pessoas crentes, ela não ia chegar à conclusão que ela é pecadora. Mas aqui no texto, é exatamente quem é salvo, quem é cristão, que percebe que o pecado é constante na sua vida e que você tem que confessar isso diariamente. Não deixar isso acumular. Alcançar essa sabedoria de colocar em prática a submissão a Deus.
E aí, como se fosse mais uma mudança de escritor, né, o texto muda de novo a linguagem, o ânimo, vamos dizer assim, do texto. E aí ele faz um pedido de misericórdia. Parece que agora a gente mudou para C.S. Lewis. Né? Agora é C.S. Lewis que está escrevendo, um escritor do início do século XX, que fala muito sobre o amor. E parece que agora é uma oração de exaltação, uma oração de alegria. Mas ele não acabou de perceber que ele é pecador? Ele não acabou de perceber que Deus vai punir o pecado? Como é que ele pode passar por um momento de júbilo? Agora ele vai falar no versículo 14. Olha só. No versículo 13 já começa: volta-te, Senhor. Até quando tem compaixão dos teus servos? Moisés aqui está ciente de que Deus chamou o povo para arrependimento várias vezes. Deus chamou o povo para arrepender, mas Moisés aqui pede um contato pessoal de cada um dos servos pactuais do Senhor. Volta-te, Senhor. Me ajuda, me perdoa, me ajuda a caminhar corretamente. Que essa sabedoria que eu pedi no versículo anterior, ela seja prática na minha vida. Tem compaixão dos teus servos. O que Moisés tem em mente que ele acabou de confessar nos versículos anteriores? Que nós somos totalmente depravados, que nós temos pecado, que nós não merecemos essa misericórdia. Então aqui no versículo 13, o que Moisés está pedindo é graça. Ele está pedindo um amor imerecido. Ele está pedindo um amor infalível. E o descanso de Moisés é exatamente esse. Deus é aquele Deus eterno dos primeiros versículos, que apesar de punir o pecado, tem compaixão dos seus servos pactuais. No versículo 14, ele já vai falar: sacia-nos de manhã, rápido, prontamente, com a tua benignidade. A gente pode substituir no texto aí benignidade por amor infalível. Senhor, de manhã, prontamente, no primeiro horário que eu confessar o meu pecado, mostra a tua benignidade para mim. Mostra esse amor infalível que o Senhor tem por nós, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Mas eu não peco todos os dias? Não são pessoas diferentes que estão no texto. É o mesmo pecador, do verso 7 a 12, que está fazendo essa oração por júbilo diário. É o mesmo pecador que peca todo dia, que quer se regozijar todo dia agora. Porque Moisés, ele sabe que Deus o ama não por quem ele é, não pelo que ele faz, por que título ele tem, porque ele era o homem do Senhor, nada disso. Moisés tem plena consciência do seu pecado, do seu coração pecaminoso. Moisés sabe que Deus ama apesar de quem ele é. Apesar de quem Moisés é. Apesar de quem o Caleb é. E Deus nos ama sabendo exatamente que eu sou pecador, miserável, que lá no verso anterior, quando ele fala que diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, que está lá no versículo 8, ele sabe disso. E mesmo assim, ele me ama. Então, o confessar rapidamente o pecado aqui é o segredo da alegria de Moisés no Salmo. Ele está vendo a morte chegar, ele sabe do pecado dele, mas ele confia nesse amor infalível, nessa benignidade do Senhor. No versículo 15 e 16, logo em seguida, ele vai falar exatamente dessa constância de perdão. Alegra-nos tantos dias quanto nos tem afligido. Por que nós somos afligidos? Sempre por causa do pecado. Por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Por que suportamos a adversidade? Por causa do pecado. E aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Então, apesar dessa dificuldade, desse pecado, Deus se revela aos seus filhos através do perdão, através do participar da obra do Senhor, da história de Deus na terra. E nós sabemos que não depende de nós. A gente não pode perder em vista que esse salmo, ele leva principalmente em consideração a eternidade de Deus. Deus é esse maestro que orquestra a sua sinfonia desde a eternidade. Ele coloca o seu plano em prática. Onipotente é exatamente isso.
Nada pode impedir que os planos de Deus se concluam. Então, no versículo 17, Moisés vai encerrar falando: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas mãos. Em complemento, no versículo 16, ele vai falar que aparecem as tuas obras, aos teus servos aparecem as tuas obras e aos seus filhos. Moisés sabe que essa obra vai continuar. Ele sabe que há continuidade nos planos de Deus. Apesar de nós existirmos de geração em geração, apesar de Deus ser de nós sermos um breve murmúrio na história, Deus é eterno. Esse Deus que coloca em prática o seu plano, que confirma essa mesma compaixão, esse mesmo amor infalível sobre os nossos filhos, sobre a herança do Senhor. Então, os nossos pequeninos são os que vão no futuro gozar desse amor de Deus, desse perdão de Deus, porque eles vão ser tão pecadores quanto nós. E o pedido é de coração. Moisés repete 2 vezes: confirma as obras das nossas mãos. Nós confiamos na fidelidade do Senhor, desse Deus eterno, desse Deus que coloca os seus planos em prática, desse Deus que não pode ser impedido, desse Deus que mostra o nosso pecado, mas que também perdoa. Esse é o Deus eterno retratado no Salmo 90. E o que nós faremos com esses conhecimentos? Né? Porque conhecimento é bacana, é legal, mas o conhecimento bíblico ele é para ser colocado em prática. Ele se reflete em obediência. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos primeiro lembrar quem nós somos e quem Deus é. Nós temos a tendência de tratar Deus como se fosse um gênio da lâmpada, como se fosse um meu assessor, meu auxiliar, que quando eu preciso de alguma coisa, aí eu corro atrás de Deus. Agora eu estou passando por um problema, agora eu vou orar. Não, agora eu estou passando por uma necessidade, agora tem coronavírus no mundo, agora eu vou orar. Mas nós devemos nos lembrar que Deus é Deus, soberano, eterno. E nós somos um murmúrio. Nós devemos depender de Deus. Viver em dependência de Deus depende dessa contemplação de Deus. E frente a essa contemplação de Deus, nós devemos lembrar que somos pecadores e carentes da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do auxílio de Deus para poder sobreviver. Nós não conseguimos fazer nada sem Deus. Essa dependência de Deus é resultado de eu contemplar Deus, de eu saber quem Deus é e lembrar quem eu sou. Mais uma coisa que nós devemos fazer é confessar os nossos pecados de imediato, prontamente. Lembra desse confessar que Moisés usa no texto? Ele fala que ele ficou alegre, que ele ficou feliz com isso. E é exatamente isso que nos dá alegria. É o mesmo retrato que nós vimos semana passada no Salmo 19, com Davi. Davi ele faz a mesma coisa, ele contempla Deus, vê o seu pecado, fica desesperado com o seu pecado. Lembra que ele vai falar até: Senhor, que a soberba não me domine para que eu vire escravo do meu pecado. Mas que ele confessa prontamente, a maturidade espiritual de confessar os seus pecados. De saber que os nossos pecados, nós devemos nos livrar dele, nos livrar dessa grade, dessa corrente que nos persegue a vida. E por último, pedir sabedoria para Deus. Viver de maneira sábia, de maneira prática, de colocar em prática as palavras do Senhor. De lembrar que quando nós temos uma oportunidade de falar sobre o problema que o mundo está acontecendo agora, essa é a chave para falar sobre o pecado e evangelizar alguém. Que quando eu falo sobre os problemas que existem na Terra, isso é consequência do pecado do homem. E aí eu tenho um ponto de toque, eu tenho um acesso, um ponto de contato para pregar o evangelho do Senhor para aquela pessoa. Então vamos aproveitar, vamos remir o tempo de maneira sábia. Né? Para que no final, remindo o tempo, usando meus dias corretamente, sabendo da brevidade deles, e sabendo da lei do Senhor, eu possa terminar o texto como Mateus 25, 21. Deus vai falar: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o que é aqui na vida na terra, um piscar de olhos, sobre o muito também te colocarei, a eternidade com Deus. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a sabedoria bíblica.